Olá, queridíssimos, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é sobre ventilação versus respiração. Esse é um tema comumente utilizado, tanto para quem estuda a área cardio quanto a área respiratória. Normalmente se utiliza esses dois termos como sinônimos, mas na verdade não são. Então, por esse motivo, o objetivo de hoje é diferenciar a ventilação da respiração e conceituar as zonas de West. Vamos lá. Normalmente, você deve ter ouvido falar, tanto em reunião familiar quanto escola, até trouxe um vídeo, um GIF aí de ponto de ônibus. Todo mundo fala, eu estou com um problema de ventilação, não estou ventilando, né? Ou melhor, eu não estou respirando. O termo respirar e o termo ventilar são duas condições distintas, embora a ventilação leve posteriormente à respiração. Né? Então, você tem ouvido falar que tem muitos pacientes que têm problemas respiratórios. Problemas respiratórios, ele traduz uma parte específica do nosso pulmão. Quando eu penso em problemas ventilatórios, a dificuldade é na entrada e na saída do ar, também denotando outras áreas que podem estar comprometidas. Então, o que é ventilação? Ventilação, basicamente, como conceito, é a entrada e a saída de ar, ou corresponde ao volume total de ar que deixa o pulmão a cada minuto. Deixando de uma forma mais clara e mais simples, é nada mais, nada menos que a entrada e a saída de ar. Você provavelmente já ouviu falar do termo inspiração e expiração? Inspiração para os leigos é puxar o ar, expiração para os leigos é soltar o ar. Então, a puxada e a soltada, ou a inspiração e expiração, formam o que conhecemos de ventilação. A ventilação, ela tem, além da ins e da ex, nós temos o volume corrente. O nome do volume que entra e sai no seu pulmão tem nome que é volume corrente. Também você pode entender como volume corrente é aquele que corre para dentro e corre para fora. A quantidade de vezes que esse volume corre para dentro do seu pulmão e corre para fora, para o ar ambiente, é chamado de frequência respiratória. A quantidade de vezes que esse ar entra e sai do seu pulmão em um minuto. A ventilação, ela tem uma fórmula matemática que corresponde, ventilação é igual ao volume corrente, se VC não é você, é volume corrente, vezes FR, que é frequência respiratória. Neste exemplo, até nos livros de fisiologia, eles dão um exemplo de 500 ml, mas varia de tórax para tórax, de pessoa a pessoa. Então, se nós tivermos um volume corrente de 500 ml, multiplicado pela frequência respiratória de 15, teremos um volume minuto, um volume de ar que entra e sai em um minuto do nosso pulmão de 7.500 ml, ou 7,5 litros. Então, quando eu falo em ventilação, o que eu preciso ter em mente? Ventilação nada mais é do que a quantidade de ar que entra e sai no meu pulmão por um determinado tempo, no caso, 1 minuto. Depende do cálculo do volume corrente multiplicado pela frequência respiratória. E como é que o ar entra nos pulmões? Aí você fala, é simples, a pessoa puxa esse ar e o ar entra. Sim, nós temos uma atividade tanto da caixa torácica quanto da musculatura respiratória. Você consegue observar na imagem da sua esquerda, que corresponde à expiração, essa linha cinza, melhor, linha mais escura, ela corresponde ao nosso músculo chamado diafragma. Toda a porção superior ao diafragma é o nosso órgão pulmão. Quando você faz a sua inspiração, o diafragma, na sua imagem da direita, ele desce. Quando o diafragma desce, você aumenta o diâmetro crânio-caudal, aumenta o diâmetro antero-posterior e o látero-lateral, que nessa imagem não dá para visualizar, que basicamente você aumenta de lado o tórax. Então, sabe quando você olha para o seu tórax, ou o tórax do seu familiar, do seu colega, você observa que o tórax ele levanta. Esse levantar, essa elevação, né, da caixa torácica, nada mais é do que o aumento de ar nos seus pulmões, que vão fazer com que ele se expanda. Então, esse ar ele entra por quê? Porque o diafragma ele recebe um estímulo,
por via nervo frênico. Esse músculo diafragma vai contrair, baixando, reduzindo a sua cúpula. Quando ele reduz, ele aumenta o espaço, aumenta o diâmetro. Cabe ressaltar que quando ele contrai, ele gera uma pressão negativa, e essa pressão negativa favorecerá a entrada de ar nesses pulmões. Aqui nessa imagem você pode observar o seguinte, que a nossa via aérea ela é dividida em via aérea superior e via aérea inferior, que até a traqueia seria um momento de transição da traqueia para cima, via aérea superior, da traqueia para baixo, via aérea inferior. Nós temos parte da nossa via aérea que não realiza troca gasosa. Então, essa via aérea que não realiza troca gasosa, ela é chamada de espaço morto anatômico. Então, nós temos parte da nossa via aérea, melhor dizendo, parte do nosso pulmão, que não faz troca gasosa, chamado de espaço morto anatômico. Entretanto, a partir do bronquíolo terminal, sendo mais específico, do bronquíolo respiratório até os nossos alvéolos, este sim fará troca gasosa, zona respiratória, que também ocorre a ventilação alveolar. Então, de novo, imagine que essa imagem corresponde ao nosso pulmão internamente. Da traqueia até o bronquíolo terminal não ocorre troca, ocorre apenas ventilação. O ar entra e sai. Do bronquíolo respiratório até o alvéolo, este sim ocorre ventilação. Zona respiratória, que ocorre a ventilação alveolar. Então, o que é respiração? Se você observou na imagem anterior que a respiração, que a ventilação alveolar, ela ocorre bem na região dos alvéolos, do bronquíolo respiratório, a respiração, nada mais, nada menos, ocorre nessa mesma região. Mas vamos entender primeiro o conceito de respiração. Respiração, ele depende da ventilação pulmonar, ele ocorre a difusão de oxigênio e CO2. Nesse termo respiração, nós temos o transporte de oxigênio e CO2 e ela leva à regulação da ventilação. Vamos lá. Então, ventilação é a entrada e a saída de ar. Respiração é a troca gasosa, ou como você conhece por hematose. Então, ventilação é a entrada e saída. Respiração é a troca gasosa. Então, a pergunta que talvez você possa fazer é: onde ocorre a respiração? Respiração ocorre nos bronquíolos respiratórios. Será que é por isso que recebe o nome bronquíolo respiratório? Porque ocorre respiração, ou seja, troca gasosa. Alvéolos e sacos alveolares. Então, nestes ocorrem a troca gasosa. Da traqueia até o bronquíolo terminal não ocorre troca, só ocorre ventilação. Bronquíolo terminal, porque algo termina. O que termina? Toda a condução do ar. A partir do bronquíolo respiratório ocorre a troca